programa de hoje fala sobre a Ação Penal 470. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista, 102.7 no Noroeste Paulista. Desde o início das denúncias do chamado mensalão, nos 7 anos de tramitação e durante o julgamento que está ocorrendo, a mídia esteve fortemente presente. A gente já falou um pouquinho disso no primeiro bloco, quero retomar. Mas entre os argumentos da defesa de que os ilícitos aconteceram apenas na esfera eleitoral e os da acusação que apontam o uso de recursos não declarados para supostamente comprar apoio de parlamentares ao governo, os veículos da grande imprensa, por exemplo, pouco ou nada discutiram como atacar as causas de determinadas distorções da nossa estrutura política que não contribuem para o aprimoramento da nossa democracia. Qual a avaliação de vocês sobre o papel da mídia nessa cobertura? O Dr. Pedro falava disso, apontava essa questão, quer dizer, da mídia ter, de fato, interferido no processo, inclusive no clima, eu digo, na atmosfera emocional da condução do processo. Paulo, concorda com isso? Olha, eu acho uma questão que a gente vai ter que avaliar por muito tempo é a transmissão ao vivo das sessões de uma sessão ao vivo pela TV, como se fosse um Big Brother Brasil, as sessões de um tribunal, de um Superior Tribunal Federal. Porque isso coloca uma nova lógica à discussão. Tem um aspecto da transparência, que vamos dizer assim, que ele é sempre interessante, mas a transparência nem sempre ela funciona na justiça. Nos Estados Unidos você sequer pode tirar fotografias, né? Você impõe um discurso, você expõe a figura de cada juiz à opinião pública, você expõe ao próprio tratamento que cada veículo de comunicação dará àquele juiz à opinião pública, né? Quer dizer, nós tivemos um caso antes mesmo do julgamento, que foi uma troca de e-mails de um juiz, do juiz Lewandowski com a Carmen Lúcia, em que isso foi divulgado com toda a naturalidade, né? Quer dizer, como se aquilo não fosse uma correspondência privada, né? Sim, mundo das celebridades, É. como se faz na televisão para qualquer outro assunto. Quer dizer, ou seja, então colocou-se uma outra lógica, e essa lógica, eu acho que, sem dúvida, teve um papel muito grande no julgamento. É só a gente pensar que quando o ex-presidente Fernando Collor foi julgado pelo Supremo, o julgamento do Supremo foi um julgamento completamente tranquilo, completamente autônomo. A gente nem sabe direito do que aconteceu, a mídia acompanhou de uma maneira discreta e tal. As provas foram examinadas com muita calma. Bem, e o ex-presidente Fernando Collor foi absolvido. Como grande parte da mídia também estava posicionada, a televisão acabou gerando uma certa mitificação heróica de alguns dos ministros e, ao mesmo tempo, espécie de vilanização de outros, né? Então, os ministros que eventualmente não estavam do lado que a opinião pública, conduzida por uma certa postura da mídia, vamos falar assim, predominante. que a opinião publicada. Porque a opinião pública é outra. A opinião pública é dos 200 milhões de brasileiros. A opinião publicada é quem consegue publicar sua opinião num blog, num jornal, numa televisão. Só para a gente fazer essa distinção que eu acho importante. A gente tem que entender, além do problema da crítica à mídia, que também se faz, é um problema além disso. A tripartição de poderes ela foi imaginada por Montesquieu, por essas pessoas, num momento em que não havia esse processo comunicativo na sociedade como há hoje, né? Isso é uma realidade, né? Hoje nós temos uma sociedade hipercomplexa, ela tem sistemas que convivem entre si, né? Uma sociedade democrática é aquela em que esses subsistemas, direito, os tribunais, mídia, economia, política, em que eles conseguem, vamos dizer, interdisciplinarmente, nos seus processos intercomunicativos entre si, conviver com uma certa racionalidade transversal. Ou seja, em que mídia e tribunal convivem, funcionando ambos bem nas suas relações de intercomunicação, né? Onde, por exemplo, se noticia bem e ao mesmo tempo o tribunal funciona bem como tribunal. Isso o mundo não está conseguindo se ajustar, essa é uma realidade. A gente consegue hoje em dia manter de uma forma razoável a independência do judiciário em relação ao executivo, evoluímos muito como humanidade nesse sentido, mas não estamos conseguindo manter a independência do judiciário em relação à mídia.
Não é só no caso do mensalão. Pega qualquer caso no Brasil, criminal, acompanhado pela mídia. Eu tenho certeza que o caso, por exemplo, daquele casal Nardoni teria sido outro os resultados e as decisões durante o processo se não tivesse tido o acompanhamento midiático que teve. Aquela menina que se diz que matou os pais. O Stoff também, as decisões, aquela decisão de mantê-la presa, por exemplo, teria sido o juízo de execução, teria sido outra decisão se não tivesse tido acompanhamento da mídia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quer dizer, a lógica midiática, ela não preserva a lógica própria do direito na hora que ela põe os seus olhos sobre um processo. Todo mundo do mundo do direito que acompanha processo sabe que um processo anda diferente, com outra velocidade, com outra forma de funcionamento, quando ele é acompanhado pela mídia do que em relação aos casos comuns. Raimundo, tem pesquisa já feita por sociólogo nesse sentido. Mostrando isso. Quer dizer, que mostra isso. Quer dizer. Ou seja, quer dizer, achar essa medida, embora essa não racionalidade, seja fácil, sociedade... a humanidade vai ter que encontrar mecanismos de poder racionalizar essa relação entre mídia e tribunal. Nós vamos ter que encontrar isso. Entra na conversa, você viu que se você bobear, o pessoal toma conta. Eu queria voltar ao que eu disse no começo. São duas histórias. Então, são duas narrativas que estão em jogo. Devia-se fazer, inclusive, uma animação para a televisão disso. Tinha uma história. Tem os banqueiros aqui, tem o Marco Valério Delúbio, o PT. Eles tomam 2 empréstimos, o Marco Valério toma 2 empréstimos, coisa de 20 milhões cada um, e o PT, Delúbio e Genuíno, tomam 2 empréstimos menores de 5. Mas o Marco Valério passa esses empréstimos para o esquema. Então, ficam 55 milhões aqui, que são distribuídos Duda, Rio de Janeiro, Pará, professor Luizinho, 20 paus, tudo isso está na... Professor Luizinho só 20, porque professor ganha pouco. Né? Então, isso que eu pensei. Então é isso. Não, era o Zé Linguiça. Então tem isso aqui. Aí qual é a história? A história é assim. Inventaram um núcleo político para comandar. Inventaram um desvio do Banco do Brasil. Os empréstimos não existem. Isso Barbosa diz. Vários dos juízes, praticamente todos, acataram essa tese. Os 73 milhões vieram para o banco dos banqueiros, mataram os empréstimos. O empréstimo não existe. O Supremo supõe que provou isso. Isso é falso. Os empréstimos existem. O Paulinho falou que a Polícia Federal fez um grande trabalho. O delegado que foi encarregado de verificar esses dados, esse delegado, o parecer dele, ele foi fazer uma reapuração dos materiais. O laudo dele não foi aceito pelo procurador-geral e foi repudiado também pelo Barbosa. O laudo dele diz que tem um empréstimo. Então, esse núcleo político é porque esses banqueiros estiveram uma vez no Palácio do Planalto, estiveram com o Dirceu. Isso é a prova que eles têm, que o Dirceu, ao receber um banqueiro, ele virou chefe de quadrilha. Mas a chave básica é isso aqui, esses 73 milhões, que matam a teoria dos empréstimos. O Supremo diz que não houve os empréstimos. O delegado que fez a investigação diz que os empréstimos são verdadeiros. E se isso aqui é falso, como está amplamente provado nos autos, só o Supremo não quer ver isso. E por que o Supremo não quer ler os autos? Se isso está nos autos, por que isso não foi considerado no julgamento? Qual foi a outra história, se diz? Tem uma narrativa e tem uma segunda narrativa que permite, digamos, relativizar informações que estão nos autos. Nós estamos trabalhando no sentido de desmoralizar essa acusação. O desvio do Banco do Brasil, de 73,8 milhões de reais, seria, numa das versões, dinheiro do Banco do Brasil, noutra da Visanet. O Supremo aceita as duas. Nem o Banco do Brasil, nem a Visanet reclamam esse dinheiro. Por quê? O Banco do Brasil é roubado em 73,8 milhões. Essa história é verdadeira, né? Não tem um processo contra o Pisolato. Existe uma auditoria no Banco do Brasil que ocupa quase metade do tamanho desse processo. Tem umas 20 mil páginas de auditoria do Banco do Brasil. O Pisolato não é acusado de ter desviado esse dinheiro em nenhuma das páginas desses apensos.
Nós estamos mostrando, na próxima edição do Retrato do Brasil, nós vamos mostrar um punhado de recibos da agência DNA depositando dinheiro na conta da Globo. Tem o número da conta da DNA, tem o banco que depositou, tem o dia e a hora. Depositando na conta de quem? Da Globo. Da Rede Globo? Da Rede Globo de televisão. Uma parte do dinheiro que ela recebeu. Não só ela, mas inúmeras empresas receberam. Isso demonstra que o dinheiro não foi desviado. Isso demonstra que o dinheiro foi gasto como foi declarado pela DNA. Que o dinheiro não estava sendo... O importante não foi dessa declarado só pela discussão DNA, foi declarado pela VisaNet. E que ele foi, ou seja, esse dinheiro que está sendo atribuído ao caixa do mensalão, ele chegou no bolso de quem deveria chegar. As campanhas publicitárias foram realizadas, os anúncios... E, portanto, tinha que pagar as emissoras, tinha que pagar... Portanto, aquilo que se diz que é uma farsa, não foi uma farsa, aconteceu. E essa, vamos dizer assim, isso está lá no... Tem que perguntar para o Guga, se o Guga não foi patrocinado pelo Banco do Brasil, não recebeu a grana. Tem que perguntar para os que receberam automóveis do Banco do Brasil nas promoções do Clube Ouro, 50 automóveis por ano, 400 viagens para a Costa do Sauípe, não sei quantas passagens. São promoções do Banco do Brasil. São promoções. Existe o nome desses. Da VisaNet. Existe o nome. Da VisaNet, ou seja, é o caso, a quem se atribui. Existe o nome dessas pessoas. O Banco do Brasil não quer nos dar esses nomes. Nós queremos divulgar o nome das pessoas. Vocês venham a público dizer que é mentira, que eu não viajei para a Costa do Sauípe com o dinheiro do Banco do Brasil dessa promoção. Pergunte a Shelder e a outra jogador de vôlei se elas não foram patrocinadas. Pergunta aos embaixadores da África que viram a promoção de uma das maiores exposições do Banco do Brasil sobre a arte da África, visitada por milhares de pessoas, se isso não existiu. Agora, por que essas informações, por exemplo, tiveram muito pouco na grande mídia? Os advogados, os réus, conhecem essas informações. Eles foram pouco ouvidos pela mídia, por exemplo, estão falando da mídia, porque pelo jeito o STF considerou pouco essas informações. Claro, deve. Tenho uma opinião aí. Eu acho que eles foram pouco ouvidos pela mídia, mas eu acho que eles não se fizeram ouvir. Eu acho que havia uma convicção durante uma boa parte desse julgamento, durante os primeiros dias, que, dada a ausência de provas, que vamos considerar que é uma coisa que toda pessoa que leu o inquérito, que estudou, olha, eu não sou advogado, hein? Mas sou uma pessoa que se deu ao trabalho, que já cobriu um pouco, que conversou. Olha, não há provas, está difícil provar. Isso todo mundo dizia, todo mundo que pegava. Havia uma convicção de que eles, eu acho que esse é um dado para ser colocado em discussão, mas havia uma convicção de que eles seriam inocentados, de que não haveria uma condenação, ou de que haveria pelo menos um julgamento dividido, que você teria um debate mais amplo. Na verdade, não houve. Quando a gente viu, na primeira discussão, quando o Márcio Tomás Bastos propõe um desmembramento, que é uma discussão que vai servir de parâmetro, ele perde por 9-2, uma questão de ordem. Então, começa a ficar claro que havia uma percepção errada do que estava acontecendo no tribunal. Eu acho que as pessoas imaginavam que a leitura que estava sendo feita seria a leitura dos juízes, e que não foi. Foi uma outra leitura. Qual leitura? Quer dizer, vou simplificar, e por favor, doutor Pedro, me corrija, explique que eu estou aqui falando de metida besta que eu sou. A leitura de que você não precisava tanto assim de provas, que você tinha uma teoria que ia encontrar os culpados, mesmo quando eles não aparecessem. A tal do domínio do fato, da teoria do domínio do fato. Doutor Pedro, o que vem a ser efetivamente a teoria em poucas palavras, mas ela foi utilizada, quer dizer, uma teoria que, salvo engano meu, nasceu, depois foi aprimorada, um dos seus autores, dos seus aprimoradores esteve no Brasil recentemente, o Roxin, né? Mas na época, inclusive, para fazer julgamentos relativos ao nazismo, na Segunda Guerra Mundial, etc. Não é isso? Bem, eu não sou um especialista em direito penal, sou constitucionalista, né? Mas eu acho que houve um pequeno equívoco, mais por parte da mídia, inclusive, e de um ou outro ministro, pelo que eu pude observar também. A teoria do domínio do fato, pelo que eu posso entender, ela é simplesmente uma teoria desenvolvida para poder trabalhar no campo técnico do direito, vamos dizer assim, que serve inclusive mais para dosimetria de pena propriamente do que para ponderação de provas, vamos dizer assim. Que é para, vamos dizer, trabalhar na questão da questão da coautoria ou da participação, para poder, né, se o autor intelectual, por exemplo, se ele é um coautor ou se ele é um partícipe, um mero partícipe, etc. e tal, né?
ela não serve para substituir prova. Né? Ela precisa ser provada. O autor intelectual, o cara que tem o controle da ação, que pode mandar parar, o comando, né? Ele é um sujeito que você precisa provar essa condição dele, né? Precisa provar que ele tem o comando. Né? A teoria do domínio do fato não serve como um substituto da prova. Né? Agora, o que se diz? Pode haver profusão de indícios no processo penal? Pode, em certas situações sim. Foi isso que foi alegado. Né? Mas o problema que eu acho que houve é isso, quer dizer, é que se pegou certas coisas que podem ocorrer em certos fatos e se aplicou a fatos onde elas não podem ocorrer. Por exemplo, na minha opinião, precisa haver necessariamente no crime de corrupção ato de ofício praticado? Não. Agora, por exemplo, se levou certas questões em consideração em prol da acusação, sem se levar em consideração esses mesmos tipos de raciocínio em prol da defesa. É muito esquisito para mim você falar num mecanismo de corrupção que dura 2 anos, onde o corrupto não faz nada em favor, ou não corresponde à corrupção recebida. Quer dizer, não se levou em consideração que durante esses 2 anos, um estudo apresentado pela defesa, que mostrava que durante esse fluxo de recursos recebido pelos deputados, não correspondia necessariamente à votação de projetos em favor do executivo. Quer dizer, então, não necessariamente, veja, que no crime de corrupção tecnicamente ou abstratamente considerado, precise haver lá o ato de ofício. Não era isso que estava em debate. Mas naquele caso concreto ali, tinha que ter havido, porque houve 2 anos de pagamento. Durante 2 anos teria que ter mostrado. Uma espécie de pagamento de compra preventiva. Durante 2 anos houve fluxo de pagamento, durante 2 anos teria que ter havido um comportamento corresponde. Se o crime é de corrupção, e não uma relação política, como alegava a defesa, mas uma relação criminosa de corrupção. Então, esse tipo de coisa que me chamou muita atenção. A gente vai discutir, quer dizer, continuar... assim, quer dizer, houve um jogo, a minha impressão que me deu, e eu só falo só com base no que foi falado oralmente, a gente precisa ver com mais consistência o que vai ser dado por escrito. O que eu estou falando aqui é mera suposição, eu ainda não estou dando uma opinião com tanta convicção. Mas eu estou aqui supondo, pensando alto, vamos dizer assim. Pensando alto, o que me chamou muita atenção é isso. Quando você leva para o ambiente dos fatos, os argumentos usados pelos ministros me parecem muito coisas que têm sentido no mundo das abstrações, no mundo da doutrina, vamos dizer assim. Mas quando você leva ali para o caso do processo, não há um grande encaixe. Eu não estou vendo... As coisas não se ligam. Não se ligam, exatamente. A gente vai para o intervalo e vamos continuar com esse debate. Não sai daí.